Bom dia a todos. A gente está dando início à nossa Semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, né? Nossa 7ª edição virtual, né? Nós temos a honra de convidar hoje para participar desse nosso bate-papo de entrevistas aqui o documentarista, editor, diretor de fotografia, pioneiro também no audiovisual paraense, né, Adalberto Júnior Frito, né, também como ele se chama. E gostaria também de falar que a 7ª Semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia ela é um evento que está interligado com o Ciclo de Formação e Preservação Audiovisual, né, da Cinemateca Paraense, que tem apoio da Somos Amazônia, e é uma realização através da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura do Pará, Governo do Pará, Ministério da Cultura, Governo Federal, né? É um prazer te receber aqui, Júnior. Oi, bom dia. Bom dia, Ramiro. Bom dia ou boa noite, eu sei que hora que vão passar esse vídeo, né? Para quem está me ouvindo. Eu me chamo Adalberto dos Santos Castro Júnior, vulgarmente chamado de Júnior Frito, e eu assino meu nome nos filmes como Adalberto Júnior Frito, né? Frito com 2 T. Não sou um frito qualquer. Sim, podemos legal. começar. Um prazer de conversar contigo, Adalberto. Assim, a gente, nesse nosso bate-papo, assim, eu gostaria primeiro que tu falasse um pouco da tua experiência como espectador no cinema, né? Aquelas tuas experiências iniciais com o cinema, assim, como espectador mesmo. Como é que surgiu essa tua cinefilia em Belém, no início da tua vida? Cara, eu ainda me lembro a primeira vez que eu fui para o cinema, tá entendendo? Que meus pais me levaram para o cinema. Eu morava ali na Benjamin com a Nazaré, né? Bem central. Eu tinha perto de mim o Olímpia, o Iracema, o Nazaré, o Cinema 1 e 2, né? Aqueles cinemas todos ali do entorno, era bem perto de casa. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui para o cinema, minha mãe me levou, fui para assistir um filme da Disney chamado, acho que era Viagem ao Topo do Mundo, que era uma adaptação da Disney do livro do Júlio Verne, né? Eu me lembro que eu cheguei, aquela cadeira do cinema era aquela cadeira que subia e baixava, né? O banco, e a minha mãe colocou o banco em pé e eu fiquei sentado lá em cima, né? Olhando o filme. E aquilo foi uma coisa muito fantástica para mim. Eu lembro que o filme me encantou. Tempos depois, eu fui rever o filme, mas não veio com todo aquele encantamento, né? Eu revi as cenas que eu tinha visto que me deslumbraram, cenas que até hoje eu me lembro do filme, quando os protagonistas entram numa caverna cheia de ossos de baleia, que era o cemitério das baleias. Eu me lembro do rio de lava, os caras correndo com o rio de lava, de vulcão, e vindo atrás deles. Quer dizer, aquilo tudo me encantou. Então, assim, eu praticamente passei a minha infância e adolescência frequentando cinemas, entendeu? Eu ia muito para as matinês, né, do Cinema 1 e 2, foi onde eu tive a chance de ver os filmes do Kubrick, né, que eles fizeram uma retrospectiva, uma época, dos filmes do Kubrick, eu vi em 2001, em tela grande, sabe? Então, assim, a minha adolescência e minha infância eram todas ir para cinema. Eu não tinha nada para fazer em casa, pedia o dinheiro do meu pai e ia para o cinema. Assistia 2, 3 sessões. Eu vi o ET no Olímpia, eu vi todos os grandes filmes, né, dos anos 80 e anos 90. Eu frequentava assiduamente, né? E anos depois, quando surgiu o Centur, eu frequentava direto ali o Líbero Luchardo, cheguei a trabalhar depois no Líbero Luchardo, cheguei a ser projecionista, né? Trabalhava no Centur, na Secretaria de Cultura, e era meio que substituto do Carlos Lobo. Quando ele não podia ir, era eu que era o projecionista. Então, assim, hoje em dia eu costumo dizer que de cinema eu entendo da pipoca à projeção. Entendeu? Todo o processo do cinema, da pipoca até a projeção, eu entendo. Entendeu? Eu entendo por experiência, por trabalhar na área, né? Bacana. E Adalberto, e aí começa, né, na verdade,
certa forma, a partir de uma iniciativa tua mesmo, né? Tu começa também com uma câmera própria tua, né? No período VHS, que acho que eles chamavam de videomakers, assim, né? Quem eram essas pessoas que pegavam a câmera de vídeo e saíam filmando a cidade e tal. Como é que foi que tu pegaste a tua primeira câmera? Como foi? O que tu começou a fazer quando tu pegaste a tua primeira câmera? Cara, assim, eu estudava no Moderno, né, no Colégio Moderno, eu era amigo do Afonso Galindo, isso a gente devia ter uns 15, 16 anos de idade, e no Moderno a gente tinha um jornalzinho do Colégio Moderno, né, se chamava o Tagarela, e eu era um dos editores, escrevia para esse jornal, eu, Afonso Galindo, e uma vez a gente estava discutindo pauta, disse, pô, vamos fazer uma pauta lá na casa do Alípio Martins, que era um cantor, tinha na época, e a gente conseguiu falar com ele, tá? Ele recebeu a gente na casa dele, e aí eu conheci o filho dele tinha uma câmera VHS, foi a primeira vez que eu cheguei perto de uma câmera VHS e me encantei. E aí eu pedi uma do meu pai, eu quero uma. Né? E em casa funcionava daquela coisa, né? Tu tira notas boas, tu passa de ano, e aí pode pedir o que tu quiser que tu vai ter. Então, aí eu pedi uma câmera de vídeo, uma VHS. Isso aí eu devia ter uns 16 anos. Na verdade, eu comecei um pouco antes, mais ou menos com 15 anos de idade, a fazer meus primeiros experimentos, né? Então, quando eu tive 16 anos, que eu ganhei essa câmera, eu me lembro que as primeiras coisas que eu fiz foi destruir aquele ferrorama, aquele trenzinho de brinquedo, Uhum. entendeu? Eu explodi o trenzinho, porque eu botava a câmera, aí fazia o trenzinho vir, e eu fazia aquela coisa, fazia uma carga de pólvora com bombril, né, com 2 fiozinhos, e aí botava numa pilha, e aquilo explodia. E eu filmava aquilo, e aí depois eu ligava a câmera num videocassete e ia fazendo reprodução, né? Passava da câmera para o videocassete em câmera lenta. E aí a explosão parecia em câmera lenta. E aí eu explodi o trenzinho todinho, né? Brincando, sabe, fazer cinema. E aí eu comecei a fazer experimentos. Eu lembro que, por exemplo, nessa época havia muitos festivais de rock em Belém, tinha o Variações, tinha o aquele Rock in Rio Guamá, e fora várias bandas que se apresentavam, eu andava o tempo todo, nos anos 80, com essa câmera. Minha mãe morria de medo de eu ser assaltado, eu nunca fui assaltado, nunca me roubaram a câmera, mas eu filmava tudo quanto era show de rock, tudo quanto era coisa, eu estava filmando, e fora outras coisas, brincava. Comecei a pegar manejo com a câmera. Na época, eu não tinha noção nenhuma de linguagem e tal, eu ficava lendo, tinha algumas revistas que falavam de vídeo, lia muito livro de cinema. Eu me lembro que na época eu comprei aquele livro do Einstein, que é um livro de cabeceira meu, que é O Sentido do Filme. Uhum. Foi quando eu comecei a aprender as primeiras noções de corte, de linguagem, né? Mas muito teórico. Comecei a botar isso em prática, comecei a mexer, e eu já tinha essa habilidade de editar, de vídeo para vídeo, né? Fazer corte seco de vídeo para vídeo. E eu me lembro, quando a gente estudava no Colégio Moderno, tinha a Semana de Cultura, né? E eu, como nunca gostei de educação física, eu geralmente participava dessas atividades extras para compensar a nota que eu não tinha e as minhas faltas de educação física. E aí eu fiz um curta com Afonso Galindo, né? Uma história que eu dirigi, filmei, editei, e o Afonso Galindo foi ator. E era uma história muito doida, porque assim, tinha um grupo de teatro no Colégio Moderno, e a gente pegou o Afonso, que fazia teatro nessa época, pegamos uma menina que também fazia teatro, não lembro o nome dela aqui, e a gente fez um pequeno videozinho que era meio um Romeu e Julieta diferente, tá? Que no final o Afonso Galindo se matava, a menina não se matava e ia embora, então ele morria sozinho. Sabe, uma história assim, bem inocente, mas assim, foi a primeira noção, foi o primeiro curta que a gente fez. Esse filme se perdeu, né? Porque, assim, na época eu tive um desentendimento com o Afonso, ele pegou a fita e sumiu. Anos depois, a gente
chorava a perda dessa fita, porque era um material muito bacana, era um videozinho muito bacana. Mas, assim, eu sempre comecei. E aí eu comecei a fazer o curso, eu fiz o curso do Chicaoka, né? Eu acho que foi em 87, eu fiz esse curso do Chicaoka. Ainda era ali a fotoativa ainda era ali no 3x4, ali na Praça do Ferro de Gomar, fica ali na Cipreste, né? Aquela praça triangular, a gente chama de Praça do Ferro de Gomar. E aí foi quando eu comecei a ter as primeiras noções de fotografia, de enquadramento, né? Comecei a levar o que eu aprendia na fotografia para o vídeo, entendeu? E aí eu comecei a sentir, em Belém não havia cursos de cinema. Eu me lembro quando eu falava que eu queria fazer cinema, as pessoas me chamavam de louco, porque eu era louco, porque cinema não vingaria em Belém, ninguém faria coisa, mas assim, a gente insiste de teimoso, né? Eu acho que é aquela coisa da psicologia inversa, né? Se disser que não vai dar certo, a gente vai... Aí é que vai atrás mesmo, né? Tá entendendo? E aí eu comecei, sabe, a querer estudar, a comprar livros, a ver e tal, e em Belém não tinha cursos. E aí eu disse, cara, eu preciso aprender a iluminar, né? Preciso entender essa questão da dramaticidade. Na época eu tinha 17 anos, e era louco para aprender a dramaticidade da luz, entender como é que fazia aquilo. E aí, um belo dia, eu peguei um currículo, que não era currículo, era só o que eu tinha estudado no colégio, era, sabe, eu estava fazendo segundo grau, ia fazer pré-vestibular, e aí botei embaixo do braço um currículo muito mal feito, né, batido ainda a máquina, a Olivetti, e aí botei embaixo do braço e fui lá para o Teatro Valdemar Henrique. Peguei um chá de cadeira gigante e consegui, no final do dia, falar com, na época, o diretor, o César Machado, que é ator, e ele perguntou o que eu queria. Eu disse, olha, Sérgio, eu queria estagiar na luz, eu queria aprender a fazer luz. Aí ele chamou o iluminador e falou assim, olha, esse aqui é teu estagiário. E eu comecei a estagiar, comecei a aprender a fazer luz, comecei a aprender como é que se bota refletor na vara de iluminação, como é que distribui, sabe, como é que trabalha. E aí, meu primeiro emprego foi trabalhar lá, né? Assim, um mês depois, o César Machado, como o iluminador faltava muito, desaparecia, era eu que fazia as coisas lá, ele chegou e disse, ó, Júnior, tu vai ser contratado. E eu comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura através do Valdemar Henrique, no Teatro Valdemar Henrique. E eu lembro que eu trabalhei lá no Valdemar Henrique de 88 até 92, né? Que foi na época que eu fui para o Museu da Imagem do Som. E lá no Valdemar Henrique também era, digamos assim, era um templo do rock paraense também na época. Eu fiz muita luz para show de rock lá, filmava a galera lá também, você vendo? Eu sempre tive envolvido nessa coisa, mexendo com música, né? Assim, como eu não dei muito certo com banda de rock, não dei muito certo como músico, e eu me achei nessa coisa de fazer cinema, né? De fazer vídeo, entendeu? E aí foi quando eu também, nessa época, começaram a aparecer alguns cursos de cinema em Belém, tá entendendo? Uhum. E eu era tipo assim, eu era meio cara de pau, tá entendendo? Eu ia e aí metia e tal, e como eu lia muito, né? Muita coisa que aparecia na minha mão para ler, eu lia muita coisa, eu acabei tendo assim, um conhecimento teórico muito grande das coisas. E uma vez, numa dessas oficinas que teve em Belém, que foi promovida pelo Caíto Martins, me destaquei na oficina. Aí, no final da oficina, o Caíto e o Marcos Menescal, que era diretor de fotografia, eu acho que ele hoje mora em Lisboa, de vez por outra a gente bate um papo, eles me chamaram, né? Eu era pirralho ainda, tinha 17, 18 anos, me chamaram e disseram assim, você quer trabalhar com a gente? E eu comecei a trabalhar com eles, sabe? Sempre que o Caíto trazia alguma produção de fora, eu estava trabalhando lá dentro. Produção também, né? Não câmera apenas, produção também, em geral, assim mesmo. Na verdade, assim, o meu interesse sempre foi pelo departamento de câmera. Então, assim, eu fazia produção, fazia estilo de locação, viajava com o Caíto fazendo pesquisa de
de locação, né? Que o Caíto era produtor de locação, e eu era o still, era o fotógrafo, né? Que você vai... Então, eu aprendi como é que se vê uma locação, o que você deve ver na locação, como é que deve ser uma locação. Tudo isso eu aprendi com o Caíto, na prática, entendeu? Então, assim, a gente rodava muito e a gente fazia esse material, enviava para fora. Então, assim, eu fiz muito trabalho. E, geralmente, sempre quando começava a rodar, eu era da equipe de câmera. Então, assim, eu fui terceiro assistente de câmera, que é o que a gente chama de loader, né? Que é o cara que troca o negativo no chassi. Então, eu aprendi nessa época... Na prática mesmo, né? Na prática, como é que se desmonta uma câmera. Por exemplo, eu tive experiência com a Arri, com a Atom, com a Panavision, tá entendendo? De saber desmontar uma câmera. Inclusive, eu fui para São Paulo fazer um curso em São Paulo, na época, com um cara chamado Hans Fritz, que é o cara aqui em São Paulo, que ele é o dono daquela Hollywood Store, que lá era um representante da Panavision, porque pouca gente sabe, mas a Panavision ela não vende câmera, ela aluga. Entendeu? É um preço absurdo, né? Não dá para... eles não vendem, diferente das outras marcas, da Atom, da Arri, eles não vendiam a câmera, você alugava. E você só poderia trabalhar como assistente da Panavision se você tivesse um curso, entendeu? Então, eu aprendi a desmontar uma câmera inteira, aprendi a trabalhar, tá entendendo? Então, assim, aí eu fui terceiro assistente, fui segundo assistente, fui primeiro assistente, né? Que é foquista. Eu fiz tanto foco que eu fiz tanto foco, né? Porque as pessoas não sabem que as lentes de câmera de cinema, elas não têm foco automático. O foco é manual, o foco é analógico. Até hoje, as lentes, né? As lentes potentes de cinema, elas não são automáticas, elas são manuais. Então, você tem que saber fazer o foco. Eu treinava tanto foco, e a gente pegava o foco, você tinha que ter uma fita métrica, você botava no foco 0 e você fazia o foco na fita métrica e ia marcando no follow focus da câmera. Que hoje, por exemplo, se me der uma distância, quanto é dali até ali, eu sei exatamente a metragem, só de olhar. De tanto que a gente fazia foco, ficava treinando foco. Eu lembro que, por exemplo, no Lendas Amazônicas, né, que foi quando eu trabalhei com o Jorge Monclar, ele virou para mim e falou assim: olha, assistente de câmera foquista comigo, que se erra foco 3 vezes, está demitido. Então, tu não podia errar mesmo, né? Não podia errar mesmo. Então, assim, a gente tem que, por exemplo, quando o ator chega na marca, você tem que ter a marca, chegar junto com ele, você tem que ter, sabe, aquela coisa do olho na marca, o olho no foco, olho na marca, olho no foco. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu nunca errei o foco. E às vezes que eu errava, eu aprendi que a gente tinha que falar para o fotógrafo: olha, eu errei o foco. Você tem que ser honesto. Tá entendendo? Você não pode também mentir. Você tem que dizer: não, desculpa, eu errei o foco. Aí o fotógrafo dizia assim: olha, eu fiz um erro aqui, a gente vamos repetir o plano. E a gente repetia. Lembrando que, por exemplo, a película, né? Poucas pessoas sabem hoje em dia, por exemplo, um tambor, um chassi de 35 milímetros, são 4 minutos. Cada tambor são 122 metros, 4 minutos. Se for 16 milímetros, são 122 metros, são 12 minutos. Então, trabalhar com 16 milímetros, você tem 12 minutos por tambor, e 35 você tem 4 minutos. Entendeu? Então, é uma coisa que você não dá para reverter, né? Você queimou o filme, não dá para voltar e refazer em cima. Entendeu? Não é como hoje, que você simplesmente vai lá, você apaga o que você gravou errado e grava de novo, né? No formato digital magnético. Naquela época, não. Então, assim, eu aprendi nessa época a pensar o plano muito bem pensado antes de ligar a câmera. Porque o erro tem um custo muito grande na película, né? O erro tinha um custo muito grande. E, tipo assim, você tinha um custo, na verdade, da lata do filme, e você tinha o custo da revelação do filme. Tá entendendo? Então, assim, era uma coisa que a gente não podia errar, não podia fazer errado. Então, eu aprendi a cada vez que eu vou fazer um plano, a pensar, né? Eu aprendi, por exemplo, com
tanto com Jorge Monclar quanto com Walter Carvalho, que eu trabalhei também como assistente, ele dizia assim, olha, antes de você botar a câmera no lugar, você tem que responder 3 perguntas. Por que esse plano? Para quê? Entendendo? Por quê? Para quê? E se vai prestar ou não. Tá entendendo? Então, a gente tinha que pensar muito quando você vai fazer um plano. E eu carrego tudo que eu aprendi nesse processo de aprender a fotografar para cinema, eu levei para o digital, entendeu? Então, assim, o digital, hoje em dia, ele tem toda uma facilidade, mas você tem que pensar no plano que você vai fazer. Você não pode simplesmente fazer um plano por fazer um plano. E tem Tem uma que ser uma coisa, coisa né, pensada. Adalberto, que eu acho que quem faz parte dessa geração da película, né, do analógico e depois migrou para o digital, é uma contenção maior nos custos, né? E pensando já na edição do filme, né? Porque hoje em dia, com o digital, a gente gera muito material bruto e depois a gente fica com uma montanha de imagens para editar, né? Então, é mais conciso, é mais planejado, né? Não filma mais do que o necessário, você filma aquela coisa certa, já pensando no filme feito, né? Não aquela montanha em cima do editor, né? Tanto que, tipo assim, por exemplo, algumas produtoras grandes, como a Trama, a Conspiração, a O2, as grandes produtoras e várias outras aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou morando agora, existe uma diretriz, né? Para facilitar a vida do editor, se tem um plano que não deu certo, ou uma partida falsa, ou algo que não prestou, deleta. Deleta na própria câmera, para que não vá uma carga muito grande para o editor, para ter que selecionar, né? Ou como diz o Woody Allen, né? O Woody Allen diz o seguinte, que o Woody Allen ele só filma 2:1. 2:1 significa 2 planos bons para ser usado um. Porque ele diz que se ele tiver que escolher o terceiro, ele se perde na escolha, ele não consegue escolher. Entendeu? Uhum. Então, geralmente, se pensa muito. Então, um plano que não saiu legal, é melhor que se delete na câmera para não confundir o editor depois. Verdade. E, Adalberto, como tu citaste, na verdade, Lendas Amazônicas, né, eu queria que a gente fizesse um passeio sobre os filmes que tu trabalhaste nesse período de Belém, na metade dos anos 90, entrando nos anos 2000, assim, como foi essa experiência? Tu citaste Lendas, né, e como é que foi esse processo de entrar aí a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que retroceder um pouquinho mais. Assim, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, a gente já tinha uma galera, um pessoal, era eu, Afonso Galindo, Rubens Shinkay, Emmanuel Freitas, a Indaiá, tá entendendo? A gente tinha esse grupo, essa galera, né? Rubens Shinkay, essa galera, e a gente estava querendo, tipo assim, fazer cinema não é uma coisa barata, é caro, tá entendendo? E a gente resolveu, tipo assim, a gente descobriu que tinha uma galera dos anos 70, né, que fazia cinema, que era o pessoal do Crava, né, que era o Coletivo de Realizadores de Audiovisual da Amazônia, né, que era o Diógenes, que era o Januário Guedes, o Allan Kardec, o Moisés Magalhães, o Ronaldo Passarinho Filho. E a gente disse, por que a gente não pega esse pessoal, né? Chama esse pessoal e tenta reativar o Crava, né? Assim, a galera nova pedindo socorro para a galera antiga, né? E aí depois a gente veio descobrir que essa galera estava meio que brigada uma com a outra, né? Tava meio de ponta e tal, mas a gente, tipo assim, usando daquela política e do amor que eles tinham pelo cinema, né? A gente conseguiu reunir eles. Eu lembro que a gente marcou uma reunião lá no MIS, no Centur, com esse pessoal todo, né? Fizemos uma mesa com um cafezinho, um salgadinho e tal, chamamos essa galera toda. E nessa reunião entrou-se um conselho assim, vamos reativar o Crava, né? Aí descobrimos que o Crava tinha uma câmera, né? uma
a reflex, uma 16BL, né, que é uma câmera grimpada de 16 milímetros, que estava funcionando, a gente botou, limpamos ela, eu e o Diógenes, né, que nesse momento eu vi assistente do Diógenes Leal, a gente chamava de tio. A gente desmontamos a câmera, limpamos a câmera estava funcionando bacana, fizemos teste de foco, fizemos teste de fixação, que são testes que a gente fazia na câmera, na época, para saber se o filme estava correndo legal, se o foco estava legal. Fizemos os testes, mandamos para o laboratório, chegou, estava lindo. A câmera tinha um Nagra, um gravador de som Nagra, estava tudo funcionando bem, entendeu? E aí diz assim, cara, agora vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai ter que fazer um reboliço na cidade para que as pessoas comecem a comentar e a gente possa captar para fazer um filme? E não tinha editais na época ainda, né? Não tinha edital, não tinha absolutamente nada, tá entendendo? Não existia isso. E aí o que acontece? O Moisés e o Ronaldo, eles tiveram a ideia seguinte, vamos fazer um reboliço, vamos fazer uma atividade. Aí fizemos a primeira semana de audiovisual no Pará, entendeu? Aí conseguimos botar o governador, conseguimos botar assim, políticos, pessoal do BASA, pessoal da Sudam, conseguimos reunir essa galera toda para discutir audiovisual. E aí, na época, a gente chamou, eu conhecia já o Monclar, né, o Jorge Monclar, que eu já tinha feito alguns filmes com ele, e chamamos o Monclar, que o Monclar, na época, estava estruturando, foi na época do governo Fernando Henrique, né, quando estava ressurgindo o cinema nacional. O Monclar, ele estava reestruturando o sindicato, que era o STIC, na época ele era o presidente do STIC. Trouxemos ele, trouxemos o Rui Guerra, trouxemos várias grandes cabeças na época do cinema para vir para cá, para ir para Belém, para discutir cinema. E aí sentamos governador, sentamos o cara da Sudam, no auditório, para comprometer eles a dar dinheiro para a gente. E aí a gente fez, o Moisés montou o projeto do Lendas Amazônicas. Eu lembro que eu trabalhei, eu ia para lá com eles, na produtora deles lá, para escrever roteiro. Eles ficavam coisando, eu ficava datilografando o roteiro, né, no computador. Era aqueles 486, aqueles computadores antigos, eu ficava lá digitando o roteiro, e eles tendo as ideias, eu botando as ideias no papel, roteirizando. Né? E aí veio Lendas Amazônicas, né? Que foi um projeto pioneiro. Nós rodamos o Lendas Amazônicas, que foram 4 lendas, né? Foi a Matinta Pereira, que foi gravada em Bragança, foi a Cobra Grande, que foi gravada em Soure, foi Belém, Mitos e Mistérios, que foi gravada em Belém, e teve a História do Boto, que foi gravada em Santarém. Então, foi 4 meses, cara, rodando esse filme. Tudo com aquela reflex lá. Tudo com a reflex, com essa BL. Eu lembro que foram 125 latas de negativo. Eu sei porque eu troquei essas 120 latas. Quem trocou negativo foi eu. E também e não só a parte ficcional, né? Tinha que gravar também os depoimentos em película. Tinha depoimentos. E na época eu lembro assim, a gente teve um grande problema, por exemplo, determinadas lendas, como por exemplo Cobra Grande, a gente não tinha computação gráfica, não existia isso, tá vendo? Uhum. Então foi ter que fazer desenho, foi desenhado, aí foi para uma coisa chamada Truca, que é um equipamento que para você é o mesmo equipamento que faz fusão, faz fade-in, fade-out, sabe, que faz letreiro. Então os desenhos foram para Truca, para fazer, sabe, aquela coisa toda, para poder sair no coisa, porque a gente não tinha esse recurso, era um recurso que na época era muito caro, tá entendendo? No Brasil era besteira, não tinha isso. Mas o filme saiu bonito, cara, é um filme bonito, sabe? Tem muita... Eu acho também. É um filme que tem muito depoimento, que tem muita coisa, e, tipo assim, na verdade foi um marco do renascimento do cinema paraense, tá entendendo? É verdade. Depois de um determinado hiato na produção, entendeu? Voltou, começou a ver, entendeu?
Também vale a pena lembrar que antes desse período, teve uma cineasta paraense, que é a Flávia Alfinito, né? Que eu trabalhei nos filmes dela, porque ela fez Chuvas e Trovoadas, que eu trabalhei de assistente de câmera, e fez também Antônio Carlos Gomes, né? Isso, Antônio Carlos Gomes, que veio, na época veio aquela atriz que A é diretora de Camurati, cinema, a Belém. Carla Camurati, veio. Ela tinha acabado de fazer o filme dela, da Carlota Joaquina, né? Que foi uma retomada do cinema brasileiro também, né? Foi um movimento. Foi nessa época que ela tinha feito Carlota Joaquina. E eu lembro que nessa época, tipo assim, foi quando começou a ebulição do cinema paraense, tá entendendo? Nessa época. E eu lembro também que, logo após o Lendas Amazônicas, na época foi o primeiro mandato ainda do Edmilson, e a gente fez um evento também, e a gente botou o Edmilson meio que contra a parede, né? Faz um edital, lança um edital. E aí ele lançou um edital, né? Que a partir desse edital que foi feito o Chama Verequete. Foi feito o Jabá, o Chama Verequete. O Chama Verequete foi Luiz Arnaldo Campos, né? Aí o Dias de Sektovich e o Quero Ser Antes da Marta Nassar, né? Isso, eu trabalhei nesses 3 livros, eu trabalhei no Chama Verequete e trabalhei no Dias, né? Do coisa. Fora assim, a gente fazia alguns editais, fazia alguma coisa, a gente fazia muita produção também em vídeo, né? Eu, o Rubens Shinkai, o André Shihara. Eu me lembro que nessa época nós ganhamos, assim, nós fizemos um filme chamado Louco por Cinema, um curta, tá? Em vídeo. E eu me lembro que a gente gravou esse curta dentro, na época eu tinha organizado numa salinha no MIS, numa saletinha do MIS, eu estava organizando ainda a Cinemateca do MIS, né, que eu tinha encontrado em Rhodes, você depois eu conto essa história. Uhum. E a gente gravou esse curto todo dentro dessa saleta. E eu lembro que eu peguei sabe o que é o start do filme? É aquela contagem regressiva, né? Que eles chamam de start. Eu peguei um start negativo de filme, que tem uma ponta de start, e fiz o looping. Eu emendei ela no looping. Botei no projetor e o projetor ficava dando esse looping do start. E a gente pegou o Barbo Mendonça, e o Barbo Mendonça dava um texto todo sendo com a projeção desse start na cara dele. E a gente fez esse vídeo. E a gente, pegou e mandou esse vídeo para o Festival do Guarnicê. Eu me lembro que na época era o 18º Festival do Guarnicê. E a gente, inesperadamente, ganhamos o melhor curta-metragem do festival, com esse vídeo. Tá entendendo? Então, isso aí foi um gás danado para a gente. Ou seja, fora a produção mesmo de cinema, né, de película, a gente produzia muita coisa em vídeo. Uhum. Entendeu? Até porque assim, a produção de vídeo, de certa forma, mais econômica, né? Dava para fazer, de certa forma, sem recursos, assim, né? O ruim que na época, tipo assim, por exemplo, a grande dificuldade que a gente tinha para fazer vídeo na época não era nem a câmera, era a edição, né? Porque só quem tinha essa aparelhagem, quem tinha esse equipamento, que era na época muito caro, né? Você ter os VTs apropriados para fazer isso, eram só televisões ou produtoras de comerciais. Tá entendendo? Eu me lembro que a gente conseguiu um espaço, cara, que a gente teve que ir para fazer isso, por exemplo, para editar algum desses vídeos na universidade, a gente tinha que ir para lá, tipo, 11 horas da noite para fazer essas edições. Entendendo? Porque era a hora que não tinha ninguém lá e a gente chegava lá e começava a editar esses vídeos na universidade, no curso de comunicação. Entendeu? Ou seja, não tinha a facilidade que a gente tem hoje com uma ilha não linear, que qualquer computador você bota um Premiere e você pode fazer edição. Uhum. Entendeu? Eu me lembro que, por exemplo, no final dos anos 90, acho que em 97, 98, foi quando eu montei a minha primeira ilha. Por exemplo, eu mexo com Premiere desde 96, que eu mexo com Premiere. E eu consegui. Eu trabalhei numa campanha política e peguei uma grande, vou montar minha ilha.
né? Aí eu tenho por exemplo, eu sou de humanas, mas assim, meu irmão é de exatas. Meu irmão, hoje em dia, ele é engenheiro eletrônico, ele é professor da universidade. E eu lembro que eu pedi para ele montar um computador que fosse o mais top de linha da época. E eu me lembro que, na época, assim, esse computador ele tinha 500 mega de memória. Era o máximo que tinha na época, era 500 mega de memória, né? Memória RAM. E eu me lembro que quando eu consegui montar essa ilha, eu chamei uns amigos meus, chamei Afonso Galindo, chamei uma galera que eu conhecia, disse, vamos fazer um curta. E a gente saiu por Belém, né? Eu, Afonso Galindo, um amigo meu chamado Jota, a Patrícia Vidal, que é violoncelista e tal, e a gente fez um curta-metragem, sem roteiro, sem nada, a gente saía e ia filmando, né? Ia fazendo imagem, e eu fiz esse vídeo, né? Pedi que uma amiga minha que falava alemão, só para complicar, para ser videoarte, né? Aquele conceito videoarte, eu pedi que ela narrasse tudo em alemão. Esse vídeo, cara, eu tenho ele no YouTube, chama-se Noia, tá? Esse vídeo, eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para a Alemanha, para ir para Bauhaus. Eu só não fui porque me deu um medo danado, porque eu não falo nada em alemão, e eu tinha 2 meses para aprender alemão. E fiquei com tanto medo, eu digo, não vou. E perdi a chance de ir para Bauhaus estudar cinema em Bauhaus. Com esse vídeo, chama-se Noia. Entendeu? Bacana. Então é isso. A gente, tipo assim, mesmo com a produção escassa em película, a gente produzia muita coisa em vídeo. Muita coisa mesmo. Entendeu? Que era a nossa forma de exercitar a linguagem. Entendeu? Eu me lembro que, por exemplo, quando a gente fez essa semana do audiovisual, veio um diretor de cinema chamado Fernando Solanas, um diretor de cinema argentino, que ganhou o Oscar, o cara é bem premiado, e aí me botaram para ser cicerone dele em Belém, para rodar com ele por Belém, né? Na época que estava tendo esse evento. E eu me lembro que uma das coisas que a gente conversou, que ele olhou para mim e falou assim, olha, você é diretor de fotografia, então, sempre quando você for fazer fotografia de um filme, pensa tudo em tela larga, né? Aqui é o formato super widescreen, né? Que é o formatão, o chamado 285, né? A janela. E aquilo ficou tanto na minha cabeça que até hoje todo filme que eu faço é tela larga. Toda vez que eu vou fazer fotografia, eu chego com o diretor e falo, eu quero fazer em widescreen, porque é bonito, sabe? Porque assim, nós enxergamos em tela larga, a gente não enxerga quadrado, a gente enxerga em tela larga. Então, assim, o olhar, o espectador entra. E eu sempre tive muito na minha cabeça que a Amazônia é um grande horizonte infinito de floresta, de imensidão. E ele tem sempre que ser retratado em widescreen, em tela larga. É verdade, tu falaste uma coisa interessante agora, né? Sobre filmar a Amazônia, né, Adalberto? Todas as belezas da Amazônia também, né, que ficou muito interessante esse vídeo, mas também tem toda uma diferença, né, de iluminação que a Amazônia tem, né? E o tempo também na Amazônia, essa instabilidade do tempo, né? Como é que tu encara essa missão nesse período de filmar a Amazônia com todas essas dificuldades e ao mesmo tempo todas essas belezas também? Como é que tu via a luz da Amazônia, assim, como diretor de fotografia, assim? Olha, cara, eu tenho uma mania, tá entendendo? Por exemplo, em Belém, quando eu fui morar em Salvador e agora quando eu estou morando aqui no Rio, prestar atenção na luz, entendeu? A gente o fotógrafo, ele tem que aprender a domar a luz do sol. Ele não tem que brigar com a luz do sol, né? Que é o grande spot supremo, divino, que é o sol. Então, por exemplo, primeiramente, vídeo, tá? Vamos trabalhar hoje com vídeo digital, certo? As câmeras, elas são feitas ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, certo? Que é hemisfério norte, que são latitudes muito altas. Então, lá, a temperatura de cor, vamos falar um pouco de técnica, tá? A temperatura de cor, as câmeras, elas são programadas
para a luz do sol no hemisfério norte, certo? A luz do hemisfério norte, ela nunca ultrapassa 6.500. Elas ficam entre 5.600 e 6.500 Kelvin, tá? Que elas são balanceadas para ter o branco nessa temperatura de cor. Quando você pega uma câmera dessa e vem para a linha do Equador, né? Vem para a área da Amazônia, por exemplo, num dia de sol com céu azul na Amazônia, você tem uma temperatura de cor que chega a 8.000 Kelvin. Ou seja, a câmera azula, fica uma imagem azulada, porque é uma temperatura de cor muito alta. Então, você tem que estar equilibrando a câmera o tempo todo. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender. Então, por exemplo, eu tinha um fotômetro e um kelvímetro, né? Que são elementos, são equipamentos que você usa para fazer essa leitura de temperatura de cor e luminosidade. Então, teve uma época que eu acordava, durante quase um ano, eu acordava todo dia antes do sol nascer para medir a temperatura de cor do momento que o sol começa a clarear até chegar às 8 horas da manhã. Então, eu media a temperatura de cor do sol, media a intensidade de luz para entender isso. Porque você precisa entender como é que funciona a natureza. Você não vai de contra a natureza. Você tem que usar a natureza a teu favor. Entendeu? Então, assim, são essa série de medidas que você tem que entender. Por exemplo, outra coisa, por exemplo, a pele, né, do caboclo, do índio amazônico, né, do ribeirinho, que é essa pele morena, na câmera, né, nessas câmeras, ela dá uma leve pigmentada verde, ela dá uma matiz esverdeada, entendeu? Justamente por conta que a câmera não é feita para trabalhar aqui. Então, você tem que aprender a trabalhar isso, aprender a dosar essa coisa da cor, entendeu? Da textura da pele e tal. Entendeu? Você vai aprendendo. E tem, por exemplo, o que digamos assim, o hemisfério norte chama de hora mágica, né? A gente tem a nossa hora mágica amazônica, que é uma coisa completamente diferente, né? E que, graças a Deus, a nossa hora mágica, né? Para quem não sabe, é o seguinte: hora mágica é a chamada luz de limite. Fica entre a hora que o sol se põe, tá? Ou a hora que o sol, vamos dizer, a hora que o sol nasce até mais ou menos quando ele está a 30 graus de altura. Tá entendendo? Que você tem aquela sombra projetada longa, certo? Você tem sombras mais longas, você tem uma luz mais amarelada, mais avermelhada, tá entendendo? E é uma luz muito linda, chamada hora mágica. É chamada hora mágica por quê? Porque qualquer imagem, qualquer fotografia que você faça nessa hora é lindo, entendeu? Então, por estarmos no trópico, né, na zona tropical do Equador, você tem a hora mágica é muito mais longa, tanto para de manhã cedo como para de noite, para entardecer. Eu lembro que quando eu estava morando em Salvador, eu dei um curso lá, e no final do curso um aluno chegou e falou: Júnior, pô, eu tenho um roteiro aqui, eu queria te chamar, te contratar para filmar, mas eu só tenho R$500. Tudo bem, eu aceito, mas eu quero uma condição. Eu quero rodar o filme todo, que o filme era 100% tudo externa, não tinha interna, tudo externa. Eu quero gravar esse filme todo entre 4h30 da tarde, ou 4 horas da tarde, até a hora que o sol se pôr. Eu quero fazer o filme todo nessa hora. Ele, tudo bem. Então, a gente gravou durante uma semana, a gente só tinha esse período, essa janela de tempo para gravar. Entendeu? A sorte que, assim, verão na Bahia, era um solzão lindo, maravilhoso, né? E que vai, tá entendendo? Fica até um pouco mais de tempo. E o filme ficou bonito. Depois que a gente terminou de fazer esse filme, né, que a gente editou junto e tal, aí ele falou assim: pô, e agora? Que a gente tem um filme, tipo, pô, vamos pegar esse filme, vamos mandar para um festival. A gente mandou para Cannes. E o filme entrou na Mostra de Cannes. O filme é lindo, se chama Domingo. Eu acho que eu tenho ele aqui, depois eu passo o link para você no YouTube, para você dar uma olhada. O filme ele é todo rodado nesse período, entre 4 e até a hora que até a hora que eu tenho limite de gravação, tá entendendo? Porque eu sou uma pessoa meio noiada com granulação. Então, eu aprendi
a estipular níveis de diafragma. Eu só trabalho com esse nível de diafragma. Se começar a baixar muito o diafragma, eu começo a ficar nervoso. E, Adalberto, tu falaste sobre essas tuas produções, primeiro na Bahia e agora no Rio de Janeiro, né? Assim, tipo, o que motivou, digamos assim, essa tua diáspora, de sair da Amazônia, assim? Como é que foi essa relação profissional tua? Eu sei que, obviamente, interessa para a gente também isso. Assim, mas o que te motivou a estar no olho do furacão em Belém, né, de certa forma, e sair de Belém também, assim, tipo, o que te motivou, na verdade, a migrar de Belém para outras praças? Né? Aí, fora, cara, é uma história meio chata, tá entendendo? O que aconteceu. Foi mais ou menos o seguinte: eu tinha feito uma campanha política, tá? Uma produtora que eu não vou falar o nome, e nessa campanha política eu fiz câmera, tanto de estúdio como de externa, eu fui editor, tá entendendo? Eu fiz várias coisas, porque assim, como eu entendo de fazer várias coisas numa produção, eu pego mesmo e faço. Quando foi na hora do cara me pagar, ele quis me pagar somente como assistente de câmera. Eu digo, mas eu não fui assistente de câmera. Eu fui editor, sabe? Eu finalizava os programas todos, quem finalizava os programas era eu. Ah, não, porque aqui você assinou um contrato e o cara burlou, cara. O cara trocou uma página do contrato e estava no contrato que eu era assistente de câmera. Eu fiquei com tanta raiva, tá entendendo? Que assim, por pouco eu não saio quebrando tudo dentro da produtora, porque assim, eu sempre fui meio esquentado, tá entendendo? Porque assim, cara, eu aprendi a ser um bom profissional. E sempre batalhei por essa coisa do bom profissional. Tanto que eu tenho DRT, eu sou associado ao sindicato, ao STIC, sou muito amigo do presidente do sindicato. Eu sempre fui muito disso, sabe? De ser correto. E em Belém, cara, falta muito isso. Falta muito essa reciprocidade profissional, tanto com quem te contrata, principalmente. Então, eu fiquei tão desanimado, cara. E aconteceu o seguinte: o Rubens Shinkay estava morando nessa época na Bahia, ligou para mim e falou assim: Júnior, os caras aqui querem montar uma TV interna da Petrobras. Tá entendendo? Querem montar uma televisão interna. Isso foi 2008. Os caras querem montar uma TV interna aqui. Tu não quer vir para cá para ajudar a gente a montar essa TV, a estruturar uma grade, né, de programação, começar a desenvolver isso aí para essa TV? Eu digo, embora, eu vou. E aí peguei minhas coisas todas e me piquei de Belém. Sabe? Eu já estava com essa... Já não estava... Tipo assim, Belém já não estava dando para mim, sabe? Já estava pequena, eu já estava querendo... Eu não estava conseguindo crescer profissionalmente e artisticamente em Belém, por conta de não haver essa reciprocidade, sabe? Sabe? Tudo aquela mesmice, aquela, sabe? As pessoas, eu sempre gostei de fazer algo novo, de testar coisas novas, de trabalhar com o novo. Tá entendendo? Por isso, por exemplo, essa questão do profissionalismo é uma questão que ainda talvez nos anos 2000 ainda estava talvez iniciando um processo, né? Eu acho que talvez seja a questão do profissionalismo do audiovisual, né? Por exemplo, de Belém talvez ainda estava engatinhando dessas questões, então talvez os outros lugares eram mais talvez profissionais em relação a isso, né? E talvez de uma produção mais contínua, inclusive, né? Também. Isso é uma quantidade muito grande de trabalho, tá entendendo? Então, assim, eu peguei e não olhei para trás. Fiz as minhas malas, me piquei e fui para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, cara, foi um grande choque. Apesar de eu, tipo assim, já ter ido para vários lugares, estudei em Brasília, fiz cinema em Brasília, na UNB, mas eu nunca tinha ido. Eu sempre fui, mas sabendo que eu ia voltar para Belém. Tá? Aquela coisa, você vai, mas você volta. E dessa vez eu estava indo para não voltar mais, sabe? Cortei as amarras e fui-me embora. Saí de Belém.
E ali foi um grande choque para mim, tá entendendo? Por conta de como é o baiano. Por exemplo, o baiano, ele é muito... A Bahia é o melhor do mundo, tudo é o melhor do mundo, ele é muito superativo nessa coisa, entendeu? Então, tudo lá era muito, muito a Bahia. Eu lembro que, por exemplo, os meus trabalhos, quando eu cheguei lá e comecei a fazer trabalho, a galera começou a me notar, que assim, além da TV de lá, eu comecei a fazer curta com a galera, eu comecei a fazer várias e várias coisas, tá entendendo? Além do trabalho que eu tinha na Petrobras, de fazer coisas. Quando a gente terminou de montar essa programação, essa TV na Petrobras, porque o meu contrato ele duraria só 6 meses, né? O tempo da gente estruturar essa programação. Quando acabou, o gerente do projeto da Petrobras me chamou e falou assim: Júnior, a gente está gostando muito de trabalhar com você. Você quer ficar? Digo, eu quero. Aí eu assinei carteira de trabalho e me tornei, assim, fiquei fixo na Bahia, morando. Quando veio aquela coisa daquele escândalo da Petrobras, na época do governo Dilma, com o Dilma Força, houve aquele escândalo todo, eles acabaram o projeto, encerrou o projeto. E aí eu fiquei naquele impasse, volto para Belém ou fico aqui para me segurar, entendeu? Fico aqui ou volto. Só que naquela época, assim, eu já estava fazendo trabalho para várias outras produtoras, já tava começando a me tornar conhecido, e era muito engraçado, que às vezes eu fazia um trabalho, aí as pessoas chegavam comigo e perguntavam para mim se eu era gringo. Eu falei, não, sou brasileiro. Ah, tu é de São Paulo. Eu falei, não, sou lá do Pará. As pessoas olhavam assim, você é do Pará? Eu digo, sou do Pará. Mas no Pará? Eu digo, sou do Pará, cara. Entendeu? Aí eu explicava, no Pará, nós somos muito mais próximos no Pará da Europa e dos Estados Unidos do que aqui. Então a gente tem uma... Porque, assim, historicamente, né, devido a essa questão geográfica do Pará e o resto do Brasil, a gente foi meio isolado, né? Então as nossas referências são outras, diferente do sul do país. Tá entendendo? Enquanto, por exemplo, na Bahia, as referências da Bahia é Rio de Janeiro e São Paulo, as minhas referências em Belém era muito mais Europa, muito mais Estados Unidos, entendeu? De cinema, de coisa, até mesmo porque, assim, eu já tinha trabalhado em vários filmes gringos, né? Por estar trabalhando com o Caíto, eu sempre trabalhei muito com filme gringo. E a gente tinha um outro aprendizado de cinema, outra forma de fazer cinema. E aí eu acabei ficando, e acabei, tipo assim, eu trabalhei com Carlinhos Brau, eu trabalhei com várias figuras da Bahia, eu fiz muito carnaval, comecei a virar iluminador cênico, tá? E, por exemplo, esse nome Frito, né? De onde vem esse nome Frito? Foi uma história muito coisa. Eu já fui DJ também de música eletrônica, sempre produzi festas lá na Bahia com o pessoal e tal, e aí começaram a me chamar de Frito e eu adotei o nome Frito. E aí, quando foi uma vez, eu estava na Bahia, houve o aniversário de 18 anos da Fundação Palmares. E houve um concerto em Brasília, no Teatro Nacional, em Brasília, com as 9 divas negras da música popular brasileira. Um mega show que ia ser gravado. E a iluminadora desse show era a Irma Vidal, entendeu? Que a gente se conheceu na Bahia e tal. E a Irma Vidal me chamou para me ser a ponte entre a iluminação dela e a direção de fotografia que ia ser gravado no DVD. Quando eu cheguei lá, cara, a gente montou a iluminação, montou tudinho, e aí eu fui regular as câmeras. Acabou que eu virei fotógrafo, né? Acabei virando o fotógrafo do DVD. Porque eu peguei as câmeras todas, bati o branco, alinhei as câmeras todas, tá entendendo? Para que não houvesse muita dificuldade na pós. Que isso é uma coisa que as pessoas às vezes, vamos fazer um filme e quero usar 3, 4 câmeras. Mas se a câmera não estiver alinhada, você não tem uma mesma imagem. Não dá para falar aquela coisa tipo assim, vamos resolver na pós. Não dá. Olha, Nem cara, se resolve na pós. Eu, como sou diretor de fotografia, sou editor, colorista e finalizador, né, tenho vasta experiência de trabalho profissional nessa área, eu combato veementemente essa coisa de na ilha se resolve. Eu sempre digo o seguinte, a edição, a ilha, é para transformar o diamante bruto
em diamante, em lapidar. É para lapidar o diamante. A ilha é para lapidar o diamante e não para transformar carvão em diamante. Entendeu? Na ilha não se resolve. Na ilha se dá um jeito. Entendeu? Ou seja, se você não entregar um produto de fotografia bem feito para a ilha, o cara, você não vai ter. Porque, assim, às vezes você tem dois planos. Um tá bom e outro tá ruim. O que você vai ter que fazer é pegar o bom e piorar a qualidade. Entendeu? Você vai ter que baixar a qualidade do plano ruim para ficar parecido com o plano... Entendeu? Porque não dá para você melhorar uma imagem que está ruim para deixar ela boa. Você vai ter que piorar a imagem boa para igualar. Vai ter que mediar pelo pior, né? Isso. Tá entendendo? Então, assim, para trabalhar com multicâmera, você tem que saber afinar as câmeras. Entendeu? Você tem que ter esse trabalho de afinação de câmera, entendeu? Então, assim, quando acabou esse trabalho desse DVD da Fundação Palmares, o pessoal da produção que não sabia o meu nome, né? Só escutava a irmã me chamar de Frito, de Frito, de Frito. Aí perguntaram para a irmã, como é que é o nome dele? A irmã, pô, eu chamo de Frito, de Júnior Frito. E aí saiu no crédito do DVD, desse coisa, Júnior Frito. Aí teve que ficar agora. Aí eu resolvi, agora vai ficar. E pronto, aí eu adotei como nome artístico. Então, aqui, por exemplo, na Bahia só me conhece por Júnior Frito. Aqui no Rio só me conhece por Júnior Frito. Em Belém, por conta de eu ter feito... Eu pesava, era muito gordo, né? E em 2006, pouco antes de eu ir embora, eu fiz a bariátrica, emagreci. Em Belém, pessoas me chamam de Júnior Gordo. Então, Júnior Frito ficou melhor, então, né? O Frito ficou melhor. Entendeu? Então, assim, eu acabei adotando o nome artístico como Júnior Frito na Bahia. Mas, assim, cara, a Bahia foi uma grande preparação profissional para mim. Do tipo, se você se compromete a fazer uma coisa, faça. Se você, sabe, chegue no horário, sabe, de fazer tudo certo, tá entendendo? Coisas que eu queria fazer em Belém, mas não conseguia por conta da falta de profissionalismo de muita gente. Em Salvador, eu tive que colocar isso em prática. Então, foi um grande aprendizado para mim. Por exemplo, hoje em dia, eu sou diretor de pós-produção de 2 produtoras na França. Eu trabalho para a Toca e para a Filme Z, que é um casal de brasileiros, amigos meus, que moram em Paris. Que eu sou diretor de pós-produção dele, eu trabalho tudo online. Então, por exemplo, eu costumo acordar 4 horas da manhã, entendeu? Por conta do fuso horário. Então, eu começo a fazer produção de meeting com eles, de edição de pós-produção via meeting, às 4h30 da manhã. Então, eu tenho que acordar, tem que estar bonitinho, penteado, bonitinho, para estar me apresentando para os caras. E eu aprendi uma coisa, que é assim, se você diz que você tem, em 3 dias você entrega um trabalho, entrega em 2. De ser, sabe, se comprometeu em entregar, entregue antes ou na data. Esse comprometimento meu com data, com prazos, cara, me levou a pegar vários trabalhos aqui no Rio. Porque a galera fala, porra, Júnior, tu és um cara que quando tu te compromete, tu faz, tu entrega o trabalho, não, entendeu? Então, isso, para mim, conta muito. Essa coisa de prazos, de entrega de coisas, tá entendendo? Isso é muito importante. É muito importante mesmo. É muito, muito bacana a tua trajetória, né? E como diretor de fotografia, editor, né? Finalizador de filme, colorista e tal. Eu queria fazer um parênteses e voltar no tempo, né? Porque tu me conta uma história que eu acho muito importante, inclusive, para esse perfil desse nosso evento, né? Que trata sobre patrimônio audiovisual também, né? Que, digamos assim, é o cinema enquanto essa memória, né, do mundo, né? Eu queria que tu contasse rapidinho para a gente aquela experiência que tu teve no Museu da Imagem do Som, que eu acho ela é super relevante para a gente falar agora também, né? Como é que foi que tu chegou até o Museu da Imagem do Som e como é que foi essa coisa que tu começou a trabalhar nesse resgate daqueles filmes, salvar aqueles filmes, na verdade? Ah, tá. Assim, nessa época que a gente vai falar aqui, eu me lembro que é o seguinte, o secretário de Cultura nessa época era o Guilherme de la Penha, o governador era o Jader Barbalho. Eu acho que isso aí, eu estou falando de, eu acho que é 94, 95. As datas são meio
difíceis para me situar. Mas, assim, nessa época eu era iluminador do Teatro Valdemar Henrique, né? Já mexia com vídeo, já mexia direto com vídeo, andava para cima e para baixo com câmera e tal, fazia minhas produçõezinhas. E aí e era muito amigo do Daco, né? Que é o técnico de som. Assim, sempre foi muito amigo. E aí foi na época que assim, o MIS ele foi incorporado à Fonoteca, lá no Centur, né? Que o MIS antigamente ele funcionava no prédio meia boca ali na Cipreste, né? E o MIS foi lá para a Cinemateca, foi lá para o quarto andar do Centur. E aí, cara, eles estavam querendo alguém para filmar, né? Alguém que filmasse, que entendesse de vídeo. E aí o Daco falou, olha, tem um cara lá no Teatro Valdemar Henrique, que é iluminador, ele mexe muito bem com vídeo, chama ele. Aí um belo dia eu estou lá no Valdemar Henrique, aí entra o diretor lá na nossa sala e diz assim, Júnior, estão ligando para você da Secretaria de Cultura para te ir para lá. Eu falei, o que é? Eu falei, não sei. E eu fui para a Secretaria de Cultura me cagando de medo, assim, vão me botar para fora. E aí eu cheguei lá, né, tava o Guilherme Della Penha e tal, que eles estavam querendo fazer um vídeo para apresentação de um ano do governo, né, do La Penha, na Secretaria de Cultura. E eles não estavam entendendo, não estavam conseguindo editar. Eu disse, me consegue aqui uma câmera, me consegue 2 videocassetes. Aí eu sentei lá, entendi o que queria, a gente montamos um roteiro, montamos uma coisa mais ou menos o que era, e aí a gente saiu fazendo. Eu fiz algumas coisas, peguei e montei esse vídeo. Ficou bacana, ficou muito bacana esse vídeo, sabe? E apresentamos. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar no MIS. Eu fazia, tipo assim, as atividades culturais, né? Da Secretaria de Cultura. Na época tinha aquele Povo Vai à Praça, tinha vários, tinha o Pré-Amar, tinha várias atividades da Secretaria de Cultura e eu era o encarregado de registrar tudo isso em vídeo. Só fazendo um parênteses rapidinho, eu trabalhei no Museu de Imagem do Som também, eu vi muito desse material que tu fizeste lá, e o MIS, na verdade, ele tinha sido criado, né, nos anos 70, e o objetivo dele era gerar essa memória a partir desses depoimentos, né? Então, foi feito nesse período muitos depoimentos, que eles chamavam de depoimentos para a posteridade, entrevistas com pessoas também, né? Talvez tu tivesse participado de alguns desses materiais. Eu gravei, o embrião todo, as imagens são minhas. Tá entendendo? Esse material todo, no começo, era eu que fazia com uma câmera Super VHS, né? E a gente fazia muito disso. E aí, o seguinte, nas horas vagas, quando não tinha absolutamente coisa nenhuma para fazer lá dentro, né? Que eu ficava lá na sala de vídeo do MIS, que era lá nos fundos do MIS, ou eu ficava escutando música na fonoteca, entrava lá no aquário da fonoteca, ficava escutando música, eu ficava lá sem fazer nada. E aí eu lembro que tinha uma montanha empilhada de vários rolos de película, né? Tinha um monte de película jogado, ficava jogado numa coisa lá, e eu perguntava para a galera o que tem aí? O que é isso? Os caras, a gente não sabe, tá aí. E era muito material mesmo. E aí, tipo assim, tinha uma salinha que era um depósito lá do MIS, uma pequena saletazinha, que era entulhada de coisa. Eu peguei, entrei nessa saleta, desentulhei tudinho, organizei umas prateleiras, e aí eu entrei na sala do diretor do MIS, que na época era o doutor Edir Proença, né, o velhão. Entrei lá e falei assim, eu queria montar uma cinemateca. Ele falou, mas como? Eu falei, tem um monte de vídeo aqui, tem um monte de filme velho aqui, que eu não sei o que é, eu quero identificar, eu sei mexer com projetor de película, né, eu sei mexer, tem uns 3 projetores 16mm aqui, eu vou limpar os projetores, vou ajeitar os projetores, e eu quero começar a identificar. Ele disse, tá bom, não está fazendo nada, vai lá. E eu peguei esses filmes, levei para lá, organizei tudinho, comecei a pegar os filmes e comecei a projetar. E aí eu comecei a ver, por exemplo, os filmes, O Dia Qualquer,
Marajó, Líbero Luchardo, né? Os filmes do Líbero Luchardo, todos estavam lá. Os filmes de TV, por exemplo, para quem não sabe, nos anos 80 e 70, quando a televisão chegou em Belém, não existia VT, não existia videotape. Os filmes eles eram rodados em 16 milímetros, chamado reversível, né, que é o chamado cromo, que não é negativo, é positivo. Eles eram rodados em positivo, e na hora da reportagem, do cara chamar a reportagem para ir para a TV, eles tinham um pequeno telecine na TV, os caras botavam um rolinho lá e telecinavam na hora e ia para o ar. E esses rolos, todas essas reportagens, tanto da TV Marajoara quanto da TV Liberal, muito desse material estava lá. E eu comecei a identificar, a transcrever os filmes, a fazer a transcrição. E uma coisa muito engraçada que aconteceu, nessa época que eu estava fazendo transcrição, eu achei um rolo que era da Jussara Filmes, né? Que era da produtora acho que era do Líbero, né? Não, Jussara do Filmes. Milton Mendonça. Isso, do Milton Mendonça. E eu achei um rolo de filme lá, cara, uma coisa muito engraçada que aconteceu. E esse rolo de filme era lembra da Rainha das Rainhas do Carnaval? Já tinha isso desde a época da década de 50. E era um concurso de Rainha das Rainhas do Carnaval. Tinha sido filmado. E, muito coincidencialmente, a senhora que era secretária do doutor Edir, que era secretária do diretor do MIS, era a Rainha das Rainhas. E foi assim, foi um frisson no dia que eu descobri isso, cara. Eu chamei a galera, chamamos a galera toda lá para a sala de cinema para eles verem. Olha, e era ela, a Rainha das Rainhas, que tinha ganho o concurso. Então, assim, a gente, sabe? Então, assim, a gente começamos a entender que ali, tipo assim, toda a memória de imagens que tinha de Belém, de imagens do Sírio, que hoje eu vejo muito pessoal, passa muito, de vez em quando aparece no Facebook, né? Imagens de Belém do Sírio. Todo esse material fui eu que resgatei. Tá entendendo? Porque estava jogado, estava lá. Então, assim, eu cheguei nessa época a conseguir. E uma época boa, porque é o seguinte: eu abriram um curso na Cinemateca de São Paulo. Aí eu fazia um ofício e pedia para ganhar passagem, ganhar uma diária para ir para fazer esse curso. Então, assim, eu aprendi a tratar a película, sabe? De limpar a película, de deixar a película, pelo menos assim, para não se estragar, né? Fazer aquele banho de parafina líquida para umedecer a película, sabe? E eu comecei assim, já não, meu tempo não tinha tempo livre, porque eu chegava no MIS, me tocava naquela Cinemateca, só saía quando acabava o expediente, passava o dia inteiro socado lá dentro, identificando os filmes e transcrevendo, né? Que eu tinha que dizer, aí eu ficava vendo o filme, tinha que saber quem aparece no filme, então tipo assim, tinha muita coisa de autoridade, tinha a posse tinha lá o enterro do Magalhães Barata, né? do Magalhães Barata, tinha a posse do Magalhães Barata, inclusive, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Líbero Luchardo, ele veio para o Pará para fazer imagens do governo Magalhães Barata. Entendeu? Então, assim, esse material todo, a gente começou a resgatar esse material. E eu tinha uma ideia na época, eu sempre estava pesquisando muito, porque, assim, é um material sensível, que não deve ser manipulado. Eu me lembro, por exemplo, muitos desses filmes, eles são de acetato, tá? Que é um material, acetato é hoje, eles eram de nitrato, tá? Que é um material que pega fogo, muito fácil. E eu me lembro que eu ficava com um balde de água do lado do projetor, né? Um pano no balde d'água, porque se desse algum problema, o filme começava a pegar fogo, eu tinha que apagar com água, porque era um filme de nitrato, tá entendendo? Que se incendeia facilmente esse filme, parece um pavio quando ele pega fogo. E a ideia que eu tinha era, tipo assim, porra, vamos conseguir uma verba e vamos telecinar esse material, né? Na época, assim, nessa época estava começando a despontar o HD, né? O formato de alta definição,
E eu disse, pô, a gente tem que telecinar esse material para HD, para que o espectador, para quem queira ver esse material, não assista da película. Para guardar a película, né? Deixar ela Isso, você acondiciona a película, você guarda a película, protege a película, tá entendendo? Está lá salvaguardado, mas para o espectador, para quem quer ver esse material em digital. Entendeu? Para ter esse material em digital. E aí o seguinte, cara, foi quando a época que eu já não era mais o doutor Edi, o diretor, já era uma outra pessoa, não vou citar nome, e eu me desentendi da pessoa, porque assim, eu fiz um projeto, foi para o Ministério da Cultura, o projeto foi aprovado, quando veio o dinheiro do projeto para fazer essa telecinagem, eu já tinha entrado em contato com na época ainda era o Laboratório Líder, que ia fazer essa telecinagem, né, que era um processo na época chamado de Pun Down, né, que é um processo de telecinagem onde você passa de 24 quadros para o formato NTSC, que é o formato 29.97, né, de frames, e simplesmente a pessoa que estava na direção do Museu da Imagem do Som achou de não gastar esse dinheiro e fazer essa dita telecinagem filmando da tela. E aí eu tive um desentendimento seríssimo com essa pessoa, porque ela queria que eu e o Carlos Lobo fizéssemos essa coisa de filmar da tela. E eu falei que eu não ia fazer, porque isso aí não era o trabalho que eu tinha me projetado para fazer. Porque o que acontece? Além de ter aquele flick de imagem, né, daquele efeito que a gente chama de estroboscópico, da imagem ficar piscando, ficar cintilando, para quem for ver esse material, às vezes as pessoas não sabem, mas essa coisa da luz ficar cintilando, ficar flicando, para que pessoas que podem ter ou têm epilepsia, venha a epilepsia. Você pode ter um ataque epilético quando você vê essas coisas, da luz piscando muito forte. E eu expliquei isso para a pessoa, só que a pessoa que estava na direção do MIS não entendia absolutamente nada dessa coisa. E ela bateu o pé, falou que não, e eu bati o pé mais forte, falei que aí ela me mandou embora e eu fui para o Arquivo Público do Pará, fui trabalhar para lá e saí do MIS, entendeu? Por conta disso, porque assim, pô, eu não vou botar meu nome numa porra que é uma merda, pô, entendeu? Prova disso que grande parte dessas imagens que tem do Líbero do Chardo, dessas coisas, ainda está com a coisa cintilando. Porque acabou ficando isso. Eu cheguei a assistir esse material. Pois é, sai de foco, o foco fica saindo, fica perdendo foco. É uma série de problemas. Tá entendendo? E que, assim, eu ainda tenho a esperança que ainda se faça isso, né? Ainda se pega esse material e faça, na verdade, uma telecinagem de fato. Porque, assim, eu vou fazer até uma crítica aqui, se você quiser, você corta, mas, por exemplo, eu fiquei sabendo agora que adquiriram uma moviola. 2 moviolas para o MIS. Eu acho, na minha opinião, desperdício. Porque moviola é uma coisa do passado, há muito passado, tá entendendo? Uma moviola, tudo bem, mas você ter 2, primeiro porque não se monta mais filme em moviola. Não se monta mais filme. Tá entendendo? Não é uma coisa. Então, assim, o dinheiro que seria gasto com uma moviola se digitalizava esse material. Tá? Para quê? Para que o espectador, para que o pesquisador dessas imagens tivesse acesso, hoje em dia, a material em 4K. Então, eu vejo, tá? Isso é uma crítica minha, como um desperdício. Sabe? Por que eu vou querer ter uma moviola para quê? Para mexer em filme antigo, que não deve ser mexido em filme antigo. Está entendendo? Primeiro porque a moviola é um tipo de equipamento que você usa para película nova, que tem resistência. Para um filme que é da década de 50, de 60, ele não tem mais essa elasticidade do filme. Pode quebrar, né, na verdade. Não, pode quebrar, pode danificar, pode rasgar o filme todo. Entendeu? Então, assim, eu sinceramente achei um desperdício. Ah, é uma moviola, tá? Sim, mas é um desperdício.
Acabou que, na verdade, a moviola ela fica apenas como objeto de decoração e de memória, assim, na verdade. Ela não nem pode ser usada, na verdade. Uma só bastava, para que duas? Uhum. E, Adalberto, assim, a gente entrando nos momentos finais e tal, né, eu queria que tu falasse um pouco desses teus projetos atuais no Rio de Janeiro agora, como é que está aí na tua vida de realizador e finalizador no Rio de Janeiro? Tudo. Olha só, deixa eu contar. Eu morava em Salvador, né, em 2015, 2016, e aí eu fui chamado para fazer a direção de fotografia de um longa-metragem que a gente rodou lá em Cachoeira do Arari, tá? Que é um longa chamado Órfãos, que foi produzido e dirigido pelo Gustavo Quintela. Eu fui, né? Inclusive, esse filme ele rodou muito pela Europa. Ele não foi muito conhecido no Brasil porque não tem nenhum ator global, tá entendendo? Mas ele chegou a ganhar um filme, chegou a ganhar um prêmio no Festival de Londres como melhor filme internacional em 2016 e ganhou um outro filme um outro prêmio na França também, entendeu? Esse filme. E nós fizemos todos em digital, em 4K, né? Eu fiz a fotografia e fiz a colorização também do filme, fiz a finalização do filme. E, tipo assim, durante o processo de filmagem, a produtora de elenco, né, que tinha conseguido os dois protagonistas do filme eram daqui do Rio de Janeiro. E eu conhecia a produtora de elenco do filme. Ela todo dia a gente fazia um Skype porque ela ficava perguntando como é que tá o filme, como é que tá o filme. Eu tinha que falar para ela, o filme tá legal, tá rodando, tá assim, sabe? Ia dando relatório para ela, porque ela tinha que cuidar dos atores, né? E sabe como é que é produtora de elenco. E aí, tipo assim, desse papo diário por Skype, a gente começou a namorar. E aí acabou o filme, eu voltei para a Bahia e a gente continuou nesse papo de Skype, de namoro por Skype. Aí chegou um momento que eu falei assim, olha, eu não tenho mais idade, nem a minha esposa, para estar de namoro de Skype, né? E a gente resolveu, ela foi para Salvador, passou uma semana em Salvador, foi na época do meu aniversário, foi Semana Santa, e a gente resolveu, vamos juntar. E aí eu deixei Salvador, larguei tudo aqui e vim para o Rio, né? E aí, tipo assim, vim aqui, não era conhecido, comecei a me tornar conhecido aqui no Rio, comecei a essa coisa, né? Você tem que ser visto, tem que se ver, tem que saber se vender para as pessoas têm que saber te conhecer, esse processo todo. E aí a gente resolveu, eu e minha esposa, montarmos uma produtora, que é a Quarta Parede, funciona aqui em casa. Eu tive que aprender a fazer projeto, tive que aprender a fazer essa burocracia toda de participar de edital, e fui aprendendo, fui fazendo curso. O bom daqui do Rio de Janeiro é que você tem cursos para várias coisas. Por exemplo, eu fiz um curso da Ancine, para saber escrever projeto para a Ancine, eu fiz curso para saber prestar conta para a Ancine, sabe? E aí a gente começou a dizer, vamos investir. Então, assim, a gente produz filmes aqui, produzimos alguns cursos, alguns longos, algumas coisinhas, estamos produzindo. Tem esse meu trabalho com essas duas produtoras na França, tá entendendo? E nós estamos com um projeto, eu com a minha esposa, de rodar um longa, estamos ainda captando, né? Captar é uma coisa complicada. Esse projeto já tem um selo da Ancine, o selo da 1A, entendeu? Da Ancine, e a gente pretende fazer esse filme assim, se tudo der certo, a gente conseguir captar esse filme, né? É um orçamento meio assim, que a gente chama de BO, né? BO que é baixo orçamento, mas é um orçamento que é difícil captar. A gente pretende rodar esse filme em Bragança e Belém, tá? É uma fábula. Nós compramos, uma peça que teve grande sucesso aqui no Rio. Nós compramos os direitos autorais dessa peça, adaptamos a peça para o cinema e a gente pretende rodar, se Deus quiser, no que vem em Belém. Vai ser rodado em Belém e Bragança. Maravilha. Entendeu?
Vai ser o teu retorno, de certa forma, para Belém. Na verdade, assim, quando eu fiz esse filme do Quintela, lá do Órfão, já foi uma espécie de retorno, porque, assim, uma coisa muito engraçada. Quando eu saí de Belém, que eu resolvi ir embora, eu estava tão puto, que eu falei assim, eu só volto para cá se for para fazer um filme, se for como diretor de fotografia de uma produção. E voltei para fazer o Órfão, né? Mas, assim, a gente pretende filmar em Belém, a gente já tem toda a pesquisa de locação feita e tal, estamos captando. Eu estou com um projeto também com uma produtora em Londres, né, que é a Selva Filmes, de um amigo meu, que é brasileiro, mas ele mora há 40 anos em Londres, ele é diretor de cinema lá, é professor de uma faculdade de cinema lá em Londres. Eu estou fazendo um projeto de um documentário sobre o Raoni. A gente já tem a assinatura do Raoni, o filme está sendo captado lá na Inglaterra, tá entendendo? Já está meio que tudo encaminhado, né? Tem esse filme. Eu tenho uma outra série documental sobre os pajés, que isso é um material meu, eu que escrevi, é um projeto meu, eu estou captando também, junto com uma produtora de São Paulo, que é a Basra, tá entendendo? Que é uma produtora de São Paulo que está captando junto comigo esse projeto, que é uma série sobre cultura dos pajés, tá entendendo? E é isso, a gente está tocando projetos, né? Legal, Roberto. Assim, tipo, eu te agradeço demais, assim, por esse tempo que tu deste para a gente da tua vida para a gente te entrevistar. Era uma vontade que eu tinha há tempos e era de entrevistar não só os realizadores também, os pesquisadores, mas também a galera que faz o cinema também, às vezes, por trás das câmeras, que, de certa forma, são coautores dos filmes, né, todos, né? E, assim, eu te agradeço demais, assim, esse teu tempo que tu deste pra gente, assim, e assim, vamos manter contato, e assim, a gente está muito curioso pelas tuas produções e tal, te agradeço demais pelo teu tempo.